Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje a nossa aula é sobre o capítulo 24, é a nossa primeira aula do quarto bimestre, tá? Fala sobre problemas atmosféricos globais. Bom, primeiro ponto que nós temos aqui são as ações antrópicas. O que significa isso? São as ações do homem. As ações antrópicas são os fatores que explicam a deteriorização da atmosfera ao longo do tempo, ou seja, da destruição da atmosfera aos poucos. A atmosfera, como nós sabemos, é a camada de gases que envolve a Terra e nós somos capazes de destruí-la. Bom, as pessoas nem sempre tiveram essa consciência, tá? Sobre a importância de conservá-la. Hoje há uma consciência maior, hoje a gente aprende isso na escola, hoje nós temos campanhas de conscientização, coisas que no passado não existiam, tá? E pouco se preocupava com isso. Ah, não existia? Existia. Sim, existia. Já tinha algumas preocupações, mas não se conhecia, não se tinha a ideia que se tem hoje, não era compartilhada no passado, tá bom? A emissão de gases poluentes, principalmente por conta das queimadas e do uso de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo e gás natural, muito por causa dos carros, é um grave problema. Falei carro, né? É dos carros, desculpa. Bom, é um grave problema que ameaça a qualidade do ar e da atmosfera. Altera o clima e gera impactos no meio ambiente. Bom, olha só, a questão aqui do ar, ela é muito presente, por exemplo, nós temos o maior exemplo, Pequim, na China. Lá o ar é tão poluído que antes do coronavírus eles já andavam de máscara, tá? Porque isso ajudava a filtrar aquele ar poluído da região, da cidade ali. Bom, outro ponto, o efeito estufa. Um vilão que na verdade não é vilão. Ele é um herói. É o maior dos heróis. Mas é tratado como vilão muitas vezes por alguma falta de interpretação nossa. Vamos entender. O efeito estufa é um processo natural. Ele é natural, a Terra faz ele naturalmente. Tá? Qualquer planeta que tenha atmosfera possivelmente pode estar realizando efeito estufa, que contribui para o desenvolvimento da vida na Terra. Peraí, professor. O efeito estufa é bom para a vida na Terra? Como assim? Bom, ele é responsável por reter determinada quantidade de calor, graças a um conjunto de gases chamado de gases estufas. Ou seja, esse calor que vem do Sol, ele fica retido aqui na Terra, tá? Mantém e regula a temperatura do planeta. Por que é importante manter esse calor aqui? O calor vem, ele fica um pouco retido e o restante sai. Esse é o ideal. Por quê? Durante a noite, a gente está de costas para o Sol, vamos dizer assim. Aqui é de frente para o Sol, durante a noite está ao contrário. Essa parte aqui que não está de frente para o Sol, ela ficaria muito fria, ficaria com temperaturas abaixo de zero. Seria impossível, talvez, até sobreviver. Já o efeito estufa, como ele mantém o calor à noite. Então, ele mantém a Terra com a temperatura equilibrada. Isso é muito importante. Então, durante a noite, nós não temos temperaturas tão baixas. A gente vê como faz calor, tanto de dia como de noite. Mesmo sem a presença do Sol, o calor está presente. Se não fosse isso, seria meio que impossível, tá? Ter vida no planeta Terra. Imagina, de dia ia ser como o deserto do Saara, só pequenas espécies conseguiriam sobreviver. Bom, o aquecimento global. Aqui, nesse ponto, nós transformamos o efeito estufa em vilão. Ele que é um herói, a gente transforma em vilão. Por quê? Vamos lá. No planeta Terra, o mecanismo do efeito estufa, que regula a temperatura, é essencial para a vida existente no planeta, ok? No entanto, com o processo de industrialização, da urbanização e a emissão de gases de estufa, nós emitimos gases de estufa através das indústrias, das fábricas, dos carros, tá? Tem se intensificado. Deixa eu me situar aqui. Tem se intensificado e agravado tal efeito. Ou seja, nós estamos acelerando o efeito estufa. De que maneira? Nós estamos fazendo com que ele retenha cada vez mais calor. Então o ideal é guardar um pouquinho de calor. Muito calor é prejudicial. É igual a história do cara que
O médico falou que ele tinha que beber 6 litros de água por dia. Aí o cara tem que beber essa água espaçada. Bebe meio litro de água agora, espera 2 horas, bebe mais meio litro de água, bebe mais meio litro. E assim você vai conseguir. Desculpa, você vai conseguir alcançar os 6 litros. Aí ele pega esses 6 litros e bebe todo ele de uma vez. Vai morrer. Morre na história, né? Que se conta. Por quê? Aquilo que é exagerado não é legal. Entendeu? Comer hambúrguer é bom. Uma vez na semana, se você comer todo dia, então já não é legal, já prejudica a sua saúde e tudo mais. Então, as coisas são boas, mas em demasia são prejudiciais. Com tudo é assim, tá bom? E o efeito estufa não é diferente disso, tá? As consequências são negativas para o planeta. Qual é a principal consequência disso? Ocasionando um aumento nas temperaturas, provocando o chamado aquecimento global. Então, como nós aceleramos o efeito estufa, nós jogamos mais gases estufa na atmosfera, esse processo de retenção de calor intensifica, gerando o chamado aquecimento global. O que resulta isso? O aquecimento global resulta em diferentes impactos ambientais. Derretimento de geleira, calota polar, né? Afeta processo biológico, produção de animal, vegetal e etc. Também existem evidências de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor, frio, furacão, tempestade, que já afetam o planeta na atualidade, tá? Se tornam cada vez mais frequentes e intensos. Isso é uma realidade. A gente acaba observando que esses fenômenos climáticos acontecem com cada vez mais intensidade, são cada vez mais recorrentes, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Não é comum ter furacão no Brasil. Há a possibilidade? Há a possibilidade. O planeta ele é muito igual, a parte de baixo com a parte de cima. Eu sempre falo isso. Tudo que acontece lá em cima, acontece aqui embaixo também. Mas tem furacão no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, na nossa parte da América, não tem furacão. Nós temos uma área propícia a furacão. O que evita isso? A temperatura da água. O furacão precisa de água quente, porque a água quente faz com que o ar frio suba. Quando ele chega lá em cima, ele resfria, aí ele desce. Aí a água quente esquenta ele sobe. O quente sobe, o frio desce. Aí ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. Só que eu tô fazendo assim, né? Mas o ar, ele desce assim. Aí sobe, aí desce, aí sobe, aí desce, sobe, desce, ó. E vira o furacão. É necessário que a água seja quente, tá? E a nossa água, apesar de a gente pode surpreender, mas a nossa água é fria, tá? Nós temos uma água fria. Não tão fria a ponto de aparecer tubarões, mas pode ocorrer, tá? Mas é uma água fria a ponto de não formar furacões. Olha que legal. Não forma furacão e não tem tubarão. Tudo lindo, né? Mas, com o processo de aquecimento global, a tendência é que essa água comece a esquentar cada vez mais. Então, cada vez que a água vai esquentando, mais propensões a ter furacão nós vamos ter. Então, você vai ter furacão ali naquela região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquela área ali, ainda mais ali que tem corta-vento, né? É o chamado... esqueci o nome agora. Tem um nome maneiro, dos ventos que cortam, que a nuvem vai um para cada lado assim, e tem corta-vento, já era. É região de furacão direto. Tendo um aumento no aquecimento global, esses fenômenos vão ser cada vez mais recorrentes, e aí nós vamos parar de falar na aula de Geografia e Ciências que no Brasil não tem furacão. Então, vamos dizer que no Brasil é uma área propensa a furacão, devido ao aquecimento global. Bom, outros impactos do aquecimento global estão relacionados à perda de biodiversidade, aumento de nível do mar e taraná. Beleza, o aquecimento global também deve intensificar o problema das ilhas de calor. Na verdade, acho que as ilhas de calor que intensificam o aquecimento global. O que são ilhas de calor? As grandes cidades, né? Por ter uma baixa nível de evaporação, que não tem rios e plantas quase, e bastante emissão de gases estufa, elas acabam ficando mais quentes do que as regiões ao redor, por isso é chamada de ilha de calor, tá? Então são as grandes áreas urbanas. E aí nós chegamos a um ponto importantíssimo, a destruição da camada de ozônio. Bom, gente, um ponto importante, pra gente, antes de falar disso aqui, é que muito se fala do buraco da camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, ele é natural. Ele ocorre de maneira natural, tá? Quando chega a Antártica, o gelo ali, quando
quando ele vai dando uma derretida, assim, evaporação acontece lá também, ele libera alguns gases que abrem um buraco na camada de ozônio. Só que isso, assim, abriu um buraco na camada de ozônio durante a primavera, por ali, aqui no hemisfério sul, no caso, aí lá na Antártica abre aquele buraco na camada de ozônio, e depois o buraco se fecha. Quando passam mudaram as estações, e as coisas mudam. Só que, como diz a música, mudaram as estações e nada mudou. Por quê? Tem mais de 10 anos que o processo não aconteceu normalmente. Ou seja, o buraco da camada de ozônio abriu e não fechou. Ele continuou ali. Ó. Então, esse é o problema. Porque atualmente as coisas estão modificando e aí esse buraco está se fechando aos pouquinhos, bem devagarzinho. Por isso, quando a gente dá um mole, ele vai aumentar. Por que está acontecendo aqui? Esses gases, eles entram em processo químico com o ozônio e o ozônio ele perde. Tá? Isso vocês vão estudar em química depois. Eu acho até essa matéria um pouco complicada, mas vamos para a leitura. Então, na atmosfera existe a concentração do gás ozônio, chamado de O3, tá bom? Que forma essa camada. A camada de ozônio está ali, a camada de gás ozônio. Beleza. Essa camada ela fica na estratosfera, já falamos sobre isso. Ela funciona como um filtro solar, ela protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, que são muito perigosos. Se essa camada não existisse, as formas de vida aqui poderiam ser bem diferentes, ou também poderiam simplesmente não existir, ok? Com o desenvolvimento das atividades industriais, a camada de ozônio passou a sofrer efeitos da poluição atmosférica. Que efeitos são esses? Os principais poluentes que danificaram esse filtro nacional são produtos químicos. O livro traz mais produtos químicos, mas o grande vilão da camada de ozônio é o clorofluorcarbono, que é o CFC. Foi muito utilizado, muito utilizado, e hoje ele é praticamente proibido, tá? Quando liberados no meio ambiente, ele gera uma reação química na atmosfera, causada entre a combinação de substâncias. E o ozônio, destruindo assim as partículas do gás protetor, que no caso é o ozônio, tá? Quando essas partículas juntam com o ozônio se perde. Como por exemplo, você tem uma garrafa d'água. A água não tem gosto, mas se você joga açúcar, você percebe que a água ficou um pouco mais doce. Se você joga sal, a água vai ficar salgada. Meio que quando você bota uma outra substância, a água ela perde a característica dela e ganha a característica da outra substância. Mal comparando isso, o ozônio, quando ele entra em contato com outra substância, dependendo da substância, ele vai se perder, vai haver uma mudança química e aí o ozônio vai se perder. A sorte é que o ozônio se reagrupa depois, aos pouquinhos ele vai se regenerando. Por isso o buraco da camada de ozônio está começando a se fechar. Tá? A destruição do ozônio presente na atmosfera traz prejuízos ao homem e ao meio ambiente, como queimaduras, câncer de pele e catarata. Acontece mais em regiões como Argentina, Chile, tá? Eu achava que era no mundo em todo, não. O buraco da camada de ozônio, ele tá aqui no hemisfério sul, tá bom? Fui pesquisar mais sobre isso. Há um tempo atrás eu fui ver algumas coisas, como por exemplo a situação de ser um fenômeno natural, que muita gente não sabe, inclusive eu não sabia na época e fui me informar sobre isso. Quando eu era pequeno eu achava que ficava no deserto do Saara, porque era o maior deserto do planeta, achava que tinha relação, e na verdade não é nada disso. Ele fica num deserto, sim, estava certo nesse ponto, mas um deserto de gelo, que é no caso da Antártica, tá bom? Bom, e os protocolos universais. Com o objetivo de proteger a atmosfera e ao mesmo tempo contribuir para o equilíbrio da temperatura no nosso planeta, os países se reuniram, fizeram uma convenção e assinaram tratados para poder melhorar isso aí. Bom, primeiro, o Protocolo de Montreal, assinado em 87, com o comprometimento de reduzir a emissão dos gases que contribuem para a destruição da camada de ozônio. Desculpa. No caso aqui desse protocolo, ele serve principalmente para poder combater a emissão do CFC. Esse protocolo foi importantíssimo para isso, tá? Porque o CFC estava prejudicando demais a camada de ozônio. O outro, protocolo de Kyoto, famosíssimo, tá? Cai em prova. De 97, 10 anos depois.
os países resolveram reduzir a emissão de gases estufa, ou seja, de gases capazes de aumentar o fenômeno do efeito estufa e aumentar a temperatura na Terra. E agora o Acordo de Paris, assinado em 2015, há pouco tempo atrás, qual o objetivo? De novo, a diminuição dos gases estufas para poder manter a temperatura média global, o aumento a menos de 2 graus, tá? Porque a temperatura está aumentando 2 graus, 2 graus, 2 graus, vai chegar um ponto que a gente vai virar Vênus, né? E como reduzir a poluição atmosférica e contribuir para a redução do aquecimento global? Medidas. Evitar queimadas, já é um grande ponto. Por quê? A queimada, além de emissão de gases, porque assim, a árvore, enquanto ela tá viva, respirando, ela libera oxigênio, ela é maravilhosa. Mas a madeira, quando é queimado, ali já complica tudo. Por exemplo, o carvão mineral, que é a diferença do carvão vegetal, o carvão vegetal que a gente bota na churrasqueira e dá câncer, né? Esse daí vai prejudicar pra caramba. O carvão mineral, então, que são de florestas que são florestas que foram soterradas há milhares de anos, esse aí então polui pra caramba a natureza. Então, além da poluição da queimada, da liberação de gases, nós temos a destruição de árvores. E as árvores são importantes, porque a árvore ajuda a gente, respira oxigênio, libera gás carbônico. A árvore faz o contrário. Olha como há uma relação aí. A natureza fez tudo direitinho. Tá? Reduzir o desmatamento e promover o reflorestamento. Voltamos a falar sobre árvores. Investimento em sistema de transporte coletivo. Você imagina se todo mundo que estivesse no metrô hoje em dia estivesse de carro. A gente não tem condição ainda para isso, mas o transporte coletivo funcional faz às vezes com que o cara deixe o carro em casa e vá de transporte coletivo, que é mais vantagem para ele. E isso é importante. É menos um carro na rua. É menos um carro liberando gases estufas. E o investimento em biocombustível, já que não conseguimos viver sem carro também, né? Que pelo menos esse combustível não seja agressivo, nocivo à atmosfera e ao meio ambiente. Beleza? Então, galera, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.